Machine Learning parece um nome super complexo, né? Mas olha, essa tecnologia está por trás de um monte de coisa que a gente usa no dia a dia. A ideia aqui é justamente essa: desmistificar o que é isso e mostrar como o Machine Learning consegue pegar um verdadeiro oceano de dados e transformar insights em decisões inteligentes de negócio. E aí fica a pergunta: a sua organização, ela não está se afogando em dados? Pois é, essa é a realidade de muita empresa por aí. A gente vive numa era com uma explosão de informações, mas como é que se encontra o que é importante no meio de tanto ruído? As ferramentas que a gente usava antes, as tradicionais, simplesmente não dão mais conta. E é aí que o excesso de dados vira um problemão, uma barreira para o crescimento. Então, para a gente entender como o Machine Learning resolve essa questão, o nosso roteiro aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do problema, esse excesso de dados. Depois, vamos para a solução, o que é Machine Learning e, mais importante, como é que as máquinas aprendem. Aí a gente parte para os benefícios, os usos práticos e, no final, damos uma olhada nas soluções do Google Cloud que fazem tudo isso acontecer. Bom, vamos lá. Começando pelo problema, o excesso de dados. Afinal, por que esse volume todo virou um desafio tão gigante hoje em dia? É exatamente isso. As empresas estão literalmente inundadas. E o ponto aqui não é só o volume, a quantidade de dados. É também a complexidade e a velocidade com que eles chegam. Tentar analisar os dados de hoje com as ferramentas de ontem é como querer esvaziar o oceano com um balde. Simplesmente não funciona. É um processo lento, caro e que não acompanha o ritmo do mundo digital. Ok. Se analisar na mão ou com as ferramentas antigas não é mais a resposta, qual é? É aqui que entra a grande solução, o Machine Learning. Uma forma de analisar dados numa escala que, sinceramente, era impossível de imaginar há um tempo. Mas para a gente entender bem o que é Machine Learning, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o conceito maior, a inteligência artificial, ou simplesmente IA. Pensa na IA como o grande guarda-chuva. É a ideia geral de criar máquinas que consigam pensar, aprender e agir de um jeito parecido com a gente, com os humanos. E aí, dentro desse universo da IA, a gente tem o Machine Learning. E é aqui que a coisa fica interessante. Em vez de um programador escrever 1 milhão de regras para um computador fazer uma tarefa, a gente faz o contrário. A gente dá uma quantidade absurda de dados para ele e deixa que ele mesmo aprenda os padrões. Ele aprende sozinho. E dá para ir ainda mais fundo, literalmente. Aí a gente chega no aprendizado profundo, ou Deep Learning. Isso é um tipo mais específico de Machine Learning, uma técnica super avançada que usa umas estruturas inspiradas no cérebro humano, chamadas de redes neurais. São elas que conseguem resolver problemas mega complexos, como reconhecer uma imagem ou entender o que a gente fala. Então, para deixar tudo bem claro, a hierarquia é essa. A inteligência artificial é o campo de estudo, a ideia geral. O machine learning é uma aplicação prática dentro da IA, onde as máquinas aprendem com dados. E o deep learning é uma das técnicas mais poderosas dentro do machine learning. Fechou? Simples, né? Certo. A ideia de uma máquina que aprende sozinha é fascinante, né? Mas como é que isso funciona de verdade, na prática? Quais são os jeitos, os métodos que existem para treinar essas máquinas? Bom, o jeito mais comum é o que a gente chama de aprendizado supervisionado. Pensa assim, a gente age como um professor. A gente dá ao modelo um monte de exemplos com a resposta certa, com um gabarito. Por exemplo, mostramos milhares de fotos de maçãs, cada uma com a etiqueta "Isso é uma maçã". Com o tempo, ele aprende o padrão e consegue reconhecer uma maçã nova que nunca viu antes. Agora tem o exato oposto, o aprendizado não supervisionado. Aqui não tem professor, não tem gabarito, a gente simplesmente joga um monte de dados todos misturados para o modelo, tipo um monte de fotos de maçãs e bananas juntas, e a tarefa dele é encontrar os padrões sozinho e separar tudo em grupos que façam sentido. E claro, existe um meio termo, que é o aprendizado semi-supervisionado. Ele é ótimo para quando rotular todos os dados custa muito caro ou leva tempo demais. A gente dá só um pouquinho de dados com a resposta certa, só uma dica inicial para o modelo, e ele usa esse empurrãozinho para aprender a classificar todo o resto que não tem etiqueta. É o melhor dos dois mundos. E por último, tem o aprendizado por reforço. Aqui, o modelo aprende fazendo, na base da tentativa e erro. Imagina um programa aprendendo a jogar um videogame. Cada vez que ele faz uma jogada boa, ele ganha pontos, uma recompensa. Se faz uma jogada ruim, perde pontos. Com o tempo, de tanto tentar, ele descobre sozinho a melhor estratégia para vencer.
Tá, a gente já entendeu a teoria de como as máquinas aprendem, mas a pergunta que não quer calar é: e daí? Como é que isso vira algo útil no mundo real? Quais são os benefícios e os usos práticos que já estão mudando o jogo por aí? Os benefícios aqui são realmente transformadores. Primeiro, o reconhecimento de padrões. Os sistemas conseguem achar tendências em volumes gigantes de dados, coisas que um ser humano jamais conseguiria ver. Segundo, a automação. Isso tira das costas das pessoas aquelas tarefas manuais, repetitivas, e libera tempo para pensar em estratégia. E talvez o mais incrível seja a melhoria contínua. Quanto mais dados o modelo vê, mais inteligente e preciso ele fica. Ele está sempre aprendendo. Vamos para um caso de uso clássico e que todo mundo entende o impacto: prevenção de fraude. O ponto-chave aqui é o seguinte: a capacidade de analisar milhões de transações por segundo para achar uma coisinha que foge do padrão. Isso é algo que só machine learning consegue fazer. Essa tecnologia protege tanto o banco quanto nós, os clientes, e tudo em tempo real. E olha, as aplicações vão muito, muito além disso. A gente está falando de otimizar vendas, de prever qual cliente está prestes a cancelar um serviço. Estamos falando daqueles chatbots e assistentes virtuais que atendem a gente 24/7. Na área de segurança, para analisar ameaças e responder a ataques. E no marketing, para personalizar campanhas para cada pessoa. As possibilidades são enormes. Ok, tudo isso parece incrível, mas também deve parecer algo muito complexo e caro de implementar, certo? Então, como é que uma empresa consegue começar? É exatamente aí que entram as soluções do Google Cloud, que tem essa missão de democratizar o acesso a essa tecnologia toda. A grande sacada aqui é essa: democratização. O Google Cloud oferece uma plataforma completa e super poderosa que permite que empresas de todos os tamanhos, desde uma startup pequena até uma gigante, consigam criar e usar seus próprios modelos de machine learning. E o melhor, sem ter que se preocupar em construir e manter toda aquela infraestrutura super complexa por trás. E dentro desse ecossistema do Google existem ferramentas para cada tipo de necessidade. Para quem é cientista de dados e quer controle total, tem a Vertex AI. Para quem é analista de dados e já vive no mundo do SQL, o BigQuery ML deixa criar modelos direto de lá. E tem também soluções já prontas para problemas mais específicos, como a Documents AI, que consegue ler e entender contratos e faturas, ou a Contact Center AI para turbinar o atendimento ao cliente. E a gente termina com essa reflexão. Depois de ver todo esse potencial, desde analisar dados, automatizar tarefas e até criar experiências completamente novas para os clientes, a grande pergunta é: qual desafio de negócio o machine learning poderia resolver por aí? A tecnologia já existe, está aqui, e a oportunidade é simplesmente enorme. Valeu por acompanhar esta análise.